Olá pessoal, me chamo Antônio Carlos, sou aluno de enfermagem no segundo período da Faculdade São Francisco da Paraíba. Bom, nessa apresentação irei falar um pouco sobre o daltonismo e tentar ao máximo esclarecer um pouco sobre essa consequência genética. Daltonismo, uma visão diferente do mundo. Nessa apresentação irei falar um pouco sobre a história, sobre o que é o daltonismo em si, os tipos de daltonismo, convívio e um pouco de curiosidades. Mas o que é daltonismo? O daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. Em uma definição mais ampla, também é chamado de escromatopsia ou discromopsia. Sua principal característica é a dificuldade para distinguir o vermelho e o verde, e com menos frequência o azul e o amarelo. Quais são os sintomas do daltonismo? Bom, no daltonismo, os sintomas são habitualmente os seguintes: dificuldades em distinguir as cores, incapacidade de ver tons da mesma cor, movimentos oculares rápidos, só que em casos mais raros. Quais são os tipos de daltonismo? Bom, ocorre nos cones vermelhos, nos verdes ou nos azuis. Como existe 3 tipos diferentes de receptores de cor, há também 3 diferentes formas principais: vermelho, que é chamado protan, verde, que é chamado deutan, e o azul, tritan. Bom, trouxe para vocês alguns tipos de daltonismo. Além desses 3, a gente tem a visão normal. E os tipos de daltonismo que eu trouxe para vocês é o deuteranopia, o protanopia e o tritanopia. E o que causa o daltonismo? Bom, no daltonismo, entre as causas mais comuns, encontra-se uma falha no desenvolvimento de um ou mais conjunto de cones da retina. Genética e daltonismo. Agora eu vou falar um pouco do daltonismo dentro da genética. O daltonismo é uma condição genética hereditária comum. Isto é, significa que é normalmente transmitido pelos pais, ou seja, ela não vai ser algo que será transmitido de pessoa para pessoa, até porque ela não é contagiosa. É uma condição genética e será passado de pai para filho de uma forma geneticamente. A cegueira da cor verde é passada de mãe para filho no cromossomo 23, que é conhecido como cromossomo sexual, porque também determina o sexo. Trouxe para vocês também alguns testes mais comuns para o daltonismo. Bom, vocês conseguem enxergar algum número em uma dessas 5 imagens? Porque se não, eu recomendo procurar um oftalmologista ou algum médico específico da área. Porque normalmente nessa primeira imagem, as pessoas com daltonismo ela não conseguem enxergar o número 12, pelo fato dela ter dificuldade de enxergar as cores verdes. Ou seja, como ela não vai enxergar as cores, os tons verdes, então ela vai enxergar um tom levemente puxado por laranja, que é justamente a cor que o número 12 está pintado. Então ele não vai enxergar numeração nenhuma nessa primeira imagem. E a mesma forma vai servir para as outras imagens. Como eles não enxergam muitos tons verdes, azuis, vermelhos também, eles vão acabar confundindo e enxergando apenas a mesma cor de fundo. Diferente da gente, que tem uma visão normal, a gente consegue enxergar na primeira imagem o número 12, na segunda imagem o número 2, na terceira imagem o número 42, na quarta imagem o número 74 e na quinta imagem o número 6.
O óculos para daltônico. Bom, ele funciona porque possui lentes com filtros que ajudam na percepção das cores para quem é daltônico. Mas é importante saber que os óculos para daltônico não curam o daltonismo. Serve apenas para oferecer uma forma dos daltônicos enxergarem com maior clareza. Ou seja, o uso contínuo desse óculos para daltônico não vai fazer futuramente o daltônico enxergar normalmente como a gente. Ele só vai servir durante o uso do óculos. Só vai favorecer o daltônico a enxergar levemente próximo ao que a gente enxerga, ou até mesmo enxergar igual a gente enxerga, né? Igual a visão normal. Bom, esse é o Andreas. Ele é um TikToker bem famoso e ele tem daltonismo. Eu trouxe um dos vídeos dele para vocês verem como é que o que acontece quando uma pessoa que não é daltônica usa óculos. Nesse vídeo ele vai passar o óculos dele para a mãe dele, que não tem daltonismo, diferente dele, e ela vai falar como ela enxerga com o óculos de daltônico, sendo que ela não é daltônica. O que acontece uma pessoa que não é daltônica utilizar o óculos para daltonismo? Por exemplo, aqui eu enxergo tudo laranja. Com óculos eu consigo diferenciar. Aqui em cima é verde e embaixo é laranja. Enxergo as cores que é bem enxergado, tudo igual. O que você está enxergando aqui? Um cubo, né, Andrés? Aquele cubo? Que é? Ali a visão fica meio rosa. Meio rosa. É. Então é isso, meio rosa. Então é isso, é. Ou seja, como ela falou, mesmo ela usando um óculos de daltônico, ela não sendo daltônica, ela enxerga as cores da mesma forma, só que levemente rosa, até porque a lente ela é puxada para uma cor rosa, então ela vai enxergar as mesmas cores normalmente, porém com um fundo rosa. Trouxe outro vídeo também, que é um questionamento de um daltônico. Será que a cor que eu enxergo o céu é muito diferente do que vocês enxergam? Às vezes eu enxergo um rosa, um cinza, um azul claro, e com o óculos fica muito lindo, fica um azul mais forte. E o verde também muda, fica muito legal. Bom, nesse vídeo deu para poder a gente ver pela lente da câmera através da lente do óculos. E de fato a gente vai enxergar da mesma forma, porém com fundo rosa, até porque a lente do óculos é rosa. Então, uma pessoa que não tem daltonismo, ela usar um óculos para daltônico não vai interferir em nada. Diferente deles, vão enxergar completamente diferente. Um exemplo, o Andrés, ele enxerga a cor da areia da praia um tom mais verde, igual o tom da nossa pele. Ele também enxerga um tom verde, né? E o céu, os tons azuis, ele enxerga de uma forma mais cinza. Então, depende do grau de daltonismo. Tem pessoas que enxergam de um tom diferente do outro. Depende do grau. Para finalizar esse seminário, eu vou falar uma dessas frases que eu achei bem interessante e se encaixaria bastante nesse seminário. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Bom, eu encerro o seminário por aqui. Espero que tenha esclarecido o máximo possível do que é daltonismo para vocês e espero que tenham gostado. Um abraço e um ótimo fim de ano para vocês.